meu irmão? Como estão as novidades? As novidades é o que eu pedi o ente querido ontem. Essa é a novidade. Meu Deus, que coisa, né? Os homens morrem, né, o professor Sabino? Professor, fazer uma observação, você me permite? Sim. O irmão falou que Paulo não sabia absolutamente nada do Jesus histórico, né? Esse absolutismo, esse niilismo que o senhor tenta linkar, eu acho ainda muito problemático. Por quê, professor? Veja, quando você diz que Paulo recebeu apenas revelações, e o termo revelações, Apocalipse, né, nos remete a uma atmosfera metafísica, aí no seu vídeo, e agora também você continua firme nesse caminho, quer dizer que Paulo estava se distanciando do Jesus histórico, não sabendo nada, um absolutismo da sua parte aí. Quais são os problemas nessas suas sentenças? Problema de número 1. As revelações advindas de Cristo para Paulo, tem uma constituição de fé, por isso que eu disse advindas de Cristo para Paulo. Número 2. Elas não desconectam Paulo do Jesus histórico, pelo contrário, deságua muita informação de Jesus histórico para Paulo. E o texto que você sabe muito bem, o professor sabe, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde Paulo faz alguns links históricos, hein? Provenientes da revelação. Olha que interessante. O que eu recebi do Senhor. Receber é a revelação. Ele recebeu do Senhor. O que também vos ensinei. O que ele ensinou? Na noite em que Jesus foi traído. Opa! Primeiro problema aqui para o professor. Ele fala da noite da traição, que é um período rigorosamente cronológico e histórico, professor Sabino. É histórico. Teve a noite da sua traição. Tomou o pão e, havendo dado graça, depois tomou o cálice. Opa! Paulo também está falando de um período estritamente histórico. Está trazendo elementos históricos da Santa Ceia. Paulo está falando da cerimônia. Paulo está falando do ritual que Jesus estabeleceu ali. Então, nós temos o primeiro problema aqui, que dizer que Paulo não sabia nada, já temos um problema. Mas se o senhor quiser intervir já, aí eu tenho outras coisas para falar. Ok, vamos lá então. Vamos lá. Então você quer dizer que Paulo... Só fecha o microfone, Jeremias, porque está dando um retorno muito esquisito aqui para mim. Você está usando caixa de som? Não sei o que você está usando aí. Aí está dando isso. Em primeiro lugar, você falou que Paulo recebeu por revelação. Revelação não é questão de fato. Aí, se você quiser linkar com essa passagem da ceia, aí nós vamos ter um probleminha. E se eu provar para você que, na verdade, Paulo não teve essa revelação a respeito da ceia de Jesus, se eu falar para você que, como Lucas era companheiro dele de Paulo, ele se obteve de Lucas essa informação. Já que Lucas obteve a informação, já que Lucas também não foi testemunho ocular e nem Paulo, que é isso que você está colocando, é como se Paulo foi testemunho ocular, que de fato é verdade ali, Paulo soube de tudo. Ok. Se colocar revelação, esquece. Colocou revelação espiritualizada. Isso não é fato para mim, nem argumento. É achismo. Mas se nós colocarmos, de fato, isso é verdade, então eu pergunto, Lucas lá esteve? Não. O mesmo relato que tem em Paulo é de Lucas. Porque quem fala a menção da expressão fazer isso em memória de mim é Paulo e Lucas. Só que Lucas, ao construir esse evangelho, dependeu daqueles que dizem ter sido testemunho ocular. Aí eu pergunto para você agora, Jeremias. Paulo obteve-se de quem? Foi de fato ou dependeu do seu companheiro Lucas, que está escrito no Evangelho de Lucas? Muito bom. Eu só falei da revelação, professor Sabino, porque o irmão é que faz esse link. Para dizer, Paulo não sabia nada de Jesus e tudo que ele obteve, aspas, foi através de revelações. Então nós temos uma problemática, porque se Paulo recebeu de revelações, na tua perspectiva, você já não vai discutir, porque é uma questão metafísica, no sentido mais grosso, era apenas a mitificação de um ser histórico. Nós temos isso aí, assim, na constituição da tua fala, do teu esboço, e de outros historiadores que eu tenho por aí. Mas é o seguinte, Paulo, se ele disse, e você sustenta no seu discurso, que ele não obteve nenhuma informação de homem nenhum, isso eu falei na live do Antônio Miranda,
confrontando o senhor lá, se ele não teve revelação, quer dizer, não aprendeu de homem nenhum, então nós temos uma contradição. Você falou, eu falei, não, nós não temos uma contradição. Nós temos não uma divergência, professor Sabino, nós temos uma convergência. Qual que é a diferença? É que nós temos fases, agora está passando um trem aqui, tenha paciência. Nós temos fases da revelação de Paulo. Primeiro, eu continuo na revelação, porque é um texto bíblico, e como o irmão é teólogo, a partir do momento que nós pegamos um texto bíblico, nós temos que teologá-lo. Um sofisma quando alguém faz uma pergunta bíblica e exige uma pergunta que não seja uma resposta que não seja bíblica. Se a sua pergunta é bíblica, então obrigatoriamente eu tenho que trazer respostas bíblicas. Pois bem, então Paulo, primeiro, ele recebe na primeira fase revelações de Jesus. Segundo Champlin, ele passa aproximadamente, hipoteticamente, 3 anos e meio, aprendendo com Jesus, talvez no deserto da Arábia, 3 anos e meio, e depois ele subiu para Jerusalém, tá? Segunda fase da revelação. Agora, essa revelação vem através da contaminação dialógica, que é o encontro do eu com o outro, que é o encontro dele com Lucas, com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, que pelo menos algumas vezes Paulo esteve com Pedro e Tiago. Está tanto documentado por Paulo, está reiterado por Pedro. Pedro até fala das cartas de Paulo, que era de difícil compreensão. Então, os dois se conheciam. Então, nós temos agora a segunda fase da revelação de Paulo, que é uma revelação que é proveniente do processo polifônico, da multiplicação de vozes, que é o chamado, como chama lá, meu Deus do céu? A tradição oral. Os apóstolos vão desaguar para Paulo as memórias apostólicas. Então, é a segunda fase.